Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com você para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero, de forma breve, trazer um assunto que tem deixado muitas pessoas confusas, muitas pessoas preocupadas em se estão seguindo o caminho certo do Evangelho deixado pelo Senhor Jesus Cristo. E uma delas é uma comida estragada, espiritualmente falando, que está sendo servida para as pessoas, e as pessoas estão comendo e tendo indigestão espiritual, estão tendo congestão espiritual, estão passando mal, estão com a sua cabeça sem entender os porquês. E seria interessante nós tomarmos como base o texto. Eu não trouxe a Bíblia hoje, mas eu vou usar o recurso da Bíblia online. E nós vamos ler em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante, alguns poucos versículos, para entendermos aonde nós vamos tocar nesse momento. Está dizendo assim a palavra de Deus: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo para os filhos dos profetas. Então um deles, preste atenção nisso, então um deles saiu ao campo a buscar e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. Tem Bíblia que diz coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. E assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, veja que mais de uma pessoa clamou, clamaram e disseram: há veneno na panela, ou outras traduções dizem: há morte na panela, e não puderam comer. A partir daí, a passagem nos diz que então o profeta Eliseu mandou que trouxesse farinha, jogou a farinha dentro da panela, e diz o final do texto, do versículo 39, que já não havia mais morte na panela. O que eu quero dizer com isso? É que hoje, irmãos, espiritualmente falando, porque Jesus disse em Mateus 4:4 que nem só de pão vive o homem, arroz, feijão, macarrão, carne, a comida que nós comemos que alimenta o nosso corpo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é alimento. E não só a palavra de Deus, mas tudo que você ouve, tudo que você vê, alimenta a sua alma. E você pode escolher ou optar pelo bom alimento ou por um alimento ruim. E muitas vezes, quando a gente vê algo, já aconteceu isso talvez com você, comigo já aconteceu, que você vê algo bonito numa vitrine, não é? Aparentemente suculento, aparentemente saboroso, mas algumas vezes aquele produto está azedo, está estragado, está vencido, passou do tempo. O comerciante de má índole, ele quer empurrar aquele produto que ele não quer ter prejuízo, não importa o que vai acontecer com você. E você come, passa mal. Nós vemos aqui neste texto que havia fome naquela terra, assim como a fome hoje espiritual. As pessoas, elas querem realmente o alimento bom, querem conhecer a Deus, mas infelizmente o que tem sido propagado, o que tem sido ventilado, o que tem sido empurrado nas pessoas pela mídia, é um alimento ruim. E um desses alimentos, não é? É a tal da teologia da prosperidade, que para mim é a teologia dos vagabundos. É a teologia das pessoas que não querem trabalhar, não gostam de trabalhar, não querem estudar e não gostam de estudar. Querem as coisas fáceis, querem um Deus Papai Noel, não é? Eu fico vendo que as pessoas, irmãos, eles estão buscando aqui simplesmente uma vida terrena. Eles estão buscando, não é, uma vida fácil aqui na terra. E a gente vê esse monte de processo na justiça,
em que algum desses bispos aí já sofreram e ainda sofrem, algum desses apóstolos aí já sofreram e ainda sofrem, não é? De pessoas que foram enganadas por charlatanismo, e infelizmente é difícil se prender e se condenar uma pessoa por charlatanismo aqui no Brasil, porque lá fora as coisas são diferentes. Vocês sabem que alguém ficou preso aí porque mentiu à justiça, carregando dinheiro de origem desconhecida, não é? E você vê que as pessoas estão buscando as coisas terrenas, e essa teologia é uma teologia perniciosa. Por quê? Porque tira o foco do céu. Jesus, irmãos, amigos, amados, ele veio nos trazer um evangelho, mas o evangelho de Jesus foca a salvação da alma e, por fim, uma vida futura no porvir. O foco de nós estarmos hoje servindo a Deus, na presença de Deus, é porque um dia nós queremos estar junto ao Pai. Por isso que Paulo, escrevendo para a igreja de Colossos, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 1, Paulo diz assim: ora, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, o nosso foco principal, o nosso alvo, é o céu, é a eternidade com Cristo. Mas essa teologia faz com que as pessoas abaixem sua visão, deixem de ter visão de águia, mas tem visão de galinha que só olha para baixo. E o que você mais ouve é isso: olha, você tem que dar o seu tudo, você tem que sacrificar, não é? Você tem que fazer como aquela viúva, coitada da viúva, que deu as suas 2 últimas moedinhas. Coitada entre aspas, porque ela foi abençoada, porque deu com sinceridade. Mas pegam esta passagem de forma isolada e fazem dela uma doutrina para que as pessoas deem as suas posses, e muitas vezes, na maioria delas, sem ter condição nenhuma. Então as pessoas estão buscando a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Ah, como seria bom se as pessoas buscassem a Deus por aquele que Ele é: grandioso, maravilhoso, santo, eterno, abençoador, compassivo, perdoador, enfim, salvador da nossa alma. Mas as pessoas enxergam Deus, não é? Em que você pode barganhar com Ele. O Evangelho hoje se tornou uma loja, onde você vai no balcão, escolhe o seu produto, paga por ele, recebe e vai embora para casa, não é? Aliás, existiam alguns grupos que seguiam a Jesus, e eu tenho até uma mensagem que fala sobre isso, sobre os grupos que seguiam a Jesus, e nós vemos que havia o grupo dos curiosos, simplesmente iam pescoçar, não é? Ver o que Jesus ia fazer de diferente. Existia o grupo dos críticos, que só iam para criticar por defeito no Evangelho ou no ministério de Jesus. Existia o grupo também dos interesseiros, que só iam por causa da multiplicação do pão, por causa da multiplicação do peixe, mas não estavam muito interessados no dono da bênção, no abençoador, apenas na bênção que podia receber. E eu fico me perguntando, queridos, como é que fica então aquela passagem de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17? Vamos ver? Vamos colocar aqui em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, porque é um versículo que parece não, eles não leem muito, não é? Eles não leem muito, e isso é uma possibilidade. Pode acontecer isso na vida de qualquer pessoa. Então o profeta disse: porque ainda que a figueira não floresça. Olha só, não tem figo. O fígado era considerado como se fosse carne naquele tempo. É uma fruta extremamente rica, saborosa em vitaminas e nutrientes para o corpo físico. Então imagine, ainda que a figueira não floresça, não é? Não tenha mais figo, não haja fruto na vide. Já pensou nisso? O produto da oliveira minta. Aqui está escrito nessa versão decepcione, ou seja, não há fruto na vide, não há vinho. O vinho nas festas era como nossos refrigerantes hoje, não é? Era uma bebida tão comum, vinho é sinônimo de alegria. Não há fruto na vide.
O produto da oliveira minta, não tem azeitona, não tem azeite, se não tem azeite, não tem tempero, não tem remédio, não tem combustível para a lâmpada. Imagine que desgraça naquela época, naquele tempo, não é? Aí continua dizendo o versículo: os campos não produzam mantimento, então consequentemente vem a fome. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Aí o profeta fala: todavia, porém, ainda que não haja nada disso, de coisas materiais, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí eu vou lá para Neemias capítulo 8, versículo 10, quando eles haviam voltado do cativeiro e que encontraram as suas casas destruídas a fogo, as coisas todas derribadas, as cinzas do que foi a sua habitação anterior. E no final do versículo 10 do capítulo 8, Neemias diz assim, Esdras diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria do cristão independe de coisas materiais. Porque existe diferença entre alegria e felicidade. A felicidade vem das coisas adquiridas. Carro, casa, dinheiro, conta bancária, prosperidade material. Mas não é. A alegria é diferente. A prosperidade é diferente. Por que que você vê muitas vezes pessoas tão humildes, que levam a vida, às vezes faltando coisas básicas, mas você encontra com essas pessoas, elas têm sempre um sorriso no rosto? Não é porque elas são conformadas, não. Elas têm desejos, têm anseios, querem também ter as coisas, adquirir, sonham. Mas são pessoas que elas te abraçam. Você sente de dentro do coração a alegria. Você percebe que aquela alegria não é simplesmente uma fachada, não é um factoide, mas é realmente uma pessoa que tem felicidade. O que é isso? É a presença de Deus dentro da sua vida. Essa semana vocês viram nos canais de notícia aquele jogador que foi envolvido com aquele incidente do tiro na mão lá, daquela moça, e vocês veem que é um homem que tem o seu nome mundialmente conhecido, uma pessoa que tem bens materiais, um belo de um carrão, certamente mora numa bela de uma casa, assim, ele como outros aí do mesmo ramo de atividade, mas não tem paz, não tem alegria. Volte e meia você vê as notícias entrando em depressão, utilizando drogas, engorda, emagrece, não é? Mulheres e mais mulheres, 5, 10, 15 mulheres, uma por dia, muito dinheiro, mas não tem paz. Procuram preencher o seu vazio com as coisas desta vida. Agora, por isso que eu quero lhe dizer que riqueza é diferente de prosperidade. Na prosperidade, você pode não ter nada, mas se você tem Deus na sua vida, volto a dizer, não é apologia à miséria, mas o próprio Jesus disse, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12 e o versículo 8, os pobres sempre tereis entre vós. Eu até quero corrigir, não é em Mateus, é em João 12, 8, Jesus disse, quando Judas reclamou porque aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, né, de nardo puro, e ungiu os pés de Jesus, ele reclamou: olha, mas que desperdício é esse, não é? Isso aí podia ser vendido, distribuído entre os pobres. Jesus sabia que ele era avarento. E Jesus disse: os pobres sempre tereis entre vós. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas estão enganadas. Você se lembra do jovem rico? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, quando aquele jovem se aproxima de Jesus e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus já dá logo uma reprimenda, né? Por que me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Cumpre os mandamentos. E aquele homem, religioso como muitos, respondeu: quais? Fez uma pergunta: quais? Ora, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, aqueles mandamentos lá que nós já conhecemos. E ele disse: olha, isso aí eu já tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus, conhecedor do coração, como conhece o meu, como conhece o seu, respondeu para ele: olha, então faz o seguinte, pega a tua fortuna, os teus bens, não é? E distribui entre os pobres. E a palavra de Deus diz que aquele homem voltou triste para a sua casa.
apegado, agarrado às coisas materiais. Você sabia que tem pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, tão mesquinhas, que a única coisa que elas têm é dinheiro? Parece um paradoxo. Eu me lembro de Ageu na Bíblia, quando Deus, ele vê que o povo volta do cativeiro e as pessoas foram correndo para as coisas materiais, reconstruir suas casas, recuperar as coisas perdidas, e o Senhor usa o profeta e diz: olha, é tempo de vós correr para vossas casas estucadas enquanto a minha casa está deserta. Subi ao monte, trazei madeira, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Deus estava dizendo, em outras palavras, olha, escutem e deixe as coisas materiais um pouco de lado. Busque a minha face, busque a minha presença. É isso que Deus quer do homem. O restante é apenas consequência. Você sabe qual é a teologia da prosperidade genuína, a bíblica? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? O que está anterior ao versículo 33. Fala de roupa, fala da comida, fala das coisas desta vida. Então primeiro eu vou buscar a Deus, o restante é consequência. As bênçãos vão me acompanhar consequentemente. E tem uma coisa, eu quero dizer isso aí para muita gente, com muito temor, muito tremor. Talvez não sirva para você, mas vai servir para muita gente. Vamos trabalhar, gente. Levanta cedo, pega o teu carro, vai enfrentar o trânsito lotado. Se não tem carro, pega a condução cheia, sabe? Vai batalhar, vai trabalhar, vai estudar. Pega uma bolsa, procura na internet, tem tanto curso gratuito que pode te qualificar, sabe? Vai buscar cacife, vai buscar pessoas que possam interceder por você dentro de uma empresa. E aí Deus, que vê o seu esforço, vai te abençoar, vai te prosperar. Agora, ficar numa vida de vagabundagem, achando que Deus é Papai Noel. Quantas pessoas, irmãos, não estudam, não tem conhecimento de nada, mas ele quer ter um BMW na garagem. Ele quer ter um Audi na garagem, ele quer morar numa mansão, não sabe nem administrar o pouco que ganha. E aí, irmãos, eu quero terminar com uma coisa. Você sabia que a conduta do crente, ela traz prosperidade? Eu vou provar aqui na palavra de Deus, eu vou abrir aqui no Salmo 1, se você tiver Bíblia, abra também aí, no Salmo de número 1, veja bem o que está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, deixe o pecado de lado, recuse o pecado. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem meditado na palavra? Nós temos meditado na palavra? A Bíblia tem sido nossa regra de fé? Temos tido prazer de estar em contato com a palavra de Deus? Olha aí o começo do segredo. E diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Está vendo aí? A Bíblia tem tudo que a gente precisa, é a nossa bússola, é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E outra coisa, amados, Deus quer prosperar as pessoas? Quer. Mas Ele quer que você também abençoe outras pessoas. Você já percebeu esses depoimentos? Não, porque antes eu não tinha nada, eu era mendigo, estava na rua da amargura, perdi tudo, perdi os empregados, fiquei endividado, mas depois que eu fui na corrente tal, depois que eu passei lá pela cruz vazada, depois que eu passei pela corrente fulano de tal, depois que eu fui ungido com um galho de arruda ungido lá no Monte Carmelo, é um passe de mágica. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha empresa, meu carro, meus funcionários, é um passe de mágica. Eu tenho. Você nunca vê essas pessoas dizendo: hoje eu estou ajudando uma casa de recuperação, hoje eu estou ajudando as pessoas que estão lá no hospital do câncer, hoje eu estou ajudando as pessoas que estão com dificuldade para conseguir uma cadeira de roda, não é? Embora Jesus pode curar, mas nem todos a Jesus cura. Olha, hoje eu estou ajudando a associação fulana de tal. Eles não falam isso. É uma mesquinhez. E eu quero concluir
essa palavra com um versículo que você nunca vai ver um bispo e um pregador e um apóstolo de teologia da prosperidade, essa que a gente vê aí, lendo esta passagem. Nunca você vai ver, nunca os seus olhos percorrerão por esta passagem na Bíblia, embora eles conheçam, para propagar pessoalmente. Essa passagem está escrita em 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 3. Vamos lá. Então veja o que diz 1 Timóteo 6 e 3 em diante. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu vou parar aqui. Você já parou para prestar atenção como as pessoas correm desenfreadamente? Tem pessoas que parece que vai viver 500 anos. Ah, mas é preciso deixar um pé de meia, isso é verdade. É preciso deixar alguma coisa para a minha geração, para os filhos, isso é verdade. Mas há pessoas que se esquecem de tudo e de todos. Pisam por cima das outras. Amanhã está morto. Amanhã está descendo a sepultura num caixão. O que é que ele deixou? Nada. É como eu disse, são tão pobres que só tem dinheiro. Não deixou saudade para ninguém. Mas continuando aqui no versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem, afundam os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, não está dizendo o dinheiro, está dizendo o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Isso é a prosperidade. Quando a pessoa carrega, tem isto, eu vou repetir: piedade, fé, justiça, amor, paciência, mansidão. Um homem que tem isso, ele é próspero. É por isso que ele tem alegria. É por isso que ele abraça. É por isso que ele é desprendido das coisas dessa vida. E diz mais: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Eu vou parar por aqui. Nunca os teólogos da teologia da prosperidade, em que você tem que dar o seu tudo, vai ler isso aqui para os seus fiéis. Amados, eu quero terminar dizendo uma coisa. É muito fácil ministrar para uma igreja por atacado quando você não conhece o rosto das pessoas, em auditórios superlotados, gerando a falsa impressão de êxito, de eficácia. Você passa na porta e se fala: mas meu Deus, mas está completamente lotado. Será que essas pessoas não estão recebendo nada? Não sei. Talvez algumas recebam pela fé, muitas podem receber porque têm fé, mas isto não é salvação, isso não transforma a pessoa, não melhora a pessoa. É muito fácil ministrar para esse tipo de auditório e depois sair pelas portas dos fundos no carro blindado, como eu já disse, cercado de seguranças armados, como se fosse um chefe de Estado. É mais fácil falar ao telefone, não é? Com um ouvinte no outro lado do país. Tem até um programa aí que eu vou dizer o nome, chama Fala Que Eu Te Escuto, e orar de uma só vez, não é? Com óleo sobre cartas de remetentes anônimos e mandar essas pessoas para uma campanha fulana de tal, com as soluções prontas,
como se ministrasse um comprimido para dor de cabeça, do que encontrar com as pessoas, tocar nas pessoas, abraçar as pessoas. Sabe o que é difícil, amado? É esses bispos, é esses apóstolos que andam de helicóptero para cima e para baixo, colocar o pé na lama. E eu encontro das pessoas umas de cada vez, para ouvir os seus interiores, para ouvir as suas histórias, não é? Para ouvir e discernir os seus mundos interiores, trancados em chave de defesas de pessoas que estão angustiadas e sofrendo. Não é? Difícil mesmo, sabe? É abrir a casa em hospitalidade, é repartir o pão, é depositar uma oferta na conta de uma pessoa que tem nome, CPF, RG. É difícil, mas é fascinante. É difícil, mas é relevante. Isso é evangelho, isso é graça. Que Deus te abençoe. Não seja enganado, cuidado com os venenos, para que você não morra intoxicado, sufocado. Trabalhe, estude, levante cedo, planeje, sonhe. E eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar o teu caminho. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus, e você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.